Olá, meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos no YouTube. Eu sou proprietário do blog sigonerd.com, tenho um canal de vídeos no YouTube que você acompanha através desses vídeos, e esse vídeo que eu estou gravando agora, ele é um pouquinho diferente do tradicional. Esse vídeo eu vou resolver a dúvida de um amigo que mandou aí uma pergunta pelo canal, por meu e-mail, e essa dúvida eu achei pertinente para chamar o Cláudio para responder também em conjunto. Eu vou propor uma solução em VBA e passarei para o Cláudio aí o vídeo para que ele possa dar a sugestão. Né, Cláudio? Participe aí, tenta resolver o mesmo problema utilizando as funções do Excel. Como você faria essa solução que eu vou fazer em VBA utilizando as fórmulas no Excel? A pergunta dele era a seguinte: minha dúvida é como localizar textos que não são exatamente os da célula. Por exemplo, na célula da Plan 1 eu tenho Alessandro e quero localizar na Plan, né, qualquer uma, Alessandro Trovato ou Alessandro Google. Basicamente, se eu tiver aqui nas minhas planilhas conteúdos diversos de células, vamos colocar aqui algumas informações. Vou aumentar um pouquinho o zoom. Cláudio Damasceno. Eu vou colocar aqui Alessandro Trovato. Alessandro Google, como ele sugeriu. Cláudio Excel. Vou colocar aqui Professor Cláudio. E vou colocar novamente aqui Alessandro Siga o Nerd. Basicamente, eu tenho aqui alguns textos. Ele gostaria de identificar, de fazer uma procura de um tipo diferente de radical. Eu vou colocar aqui nessa célula uma pergunta: qual o termo que quer encontrar? Para facilitar para o meu usuário, ou melhor, como eu vou resolver a solução em VBA, Cláudio, eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui um botão na minha planilha. Esse botão é um controle ActiveX. Se você tiver dúvidas aí de como utilizar, eu tenho um curso completo de macros e VBA que estou disponibilizando no YouTube. Vou chamar isso aqui de CMD Procura. E eu vou nomeá-lo para Procura. Eu gostaria então que ele marcasse, que ele me exibisse resultado a partir da célula C2 os nomes com o radical que ele vai pedir. Clicando duas vezes sobre o botão Procura, vou abrir o código. Primeiramente, vou definir aqui uma variável para manipular a minha planilha. Vou setar, ou vou configurar essa variável para a minha plan 1. E vou selecionar a minha planilha e colocar a célula C2 em destaque. Opa, melhor, A1 em destaque, que é a primeira célula que tem conteúdo. Primeiro passo, eu preciso criar uma estrutura de repetição. Para quê? Para que ele percorra todas as minhas células e procurando a informação que eu quero. Faça enquanto o valor da célula ativa, ActiveCell.value, for diferente de vazio. Para não criar um loop infinito, ActiveCell.offset 1,0.select e vou fechar aqui a estrutura de repetição. Como fazer para procurar o texto? Inicialmente, eu vou pedir para o usuário inserir um termo. InputBox, vamos definir aqui uma variável primeiro, din resposta as string, e eu vou dizer que a resposta que eu espero do meu usuário vai ser igual ao comando inputBox. Vai abrir uma caixa perguntando qual o nome procurado. O usuário vai ter que digitar o nome e, na sequência, a resposta dele vai ser armazenada na minha variável resposta. Vamos lá. Eu estou na primeira célula da minha variável, que é a célula 1, e como é que eu pergunto se existe esse nome, esse termo que ele está procurando na minha célula? Vou usar a função if. Então, if, não posso perguntar se o valor da célula é igual ao termo, porque ele pode digitar apenas um pedaço do texto. Vou utilizar o recurso, a instrução instr. A função instr é como se eu buscasse dentro da minha string um conteúdo. Start é a posição a qual eu quero iniciar a pesquisa. Vai ser a posição número 1. Vírgula. String onde está a informação, onde está o meu texto que eu vou avaliar.
que vai ser substituído pela minha célula, ActiveCell.value. E o terceiro argumento é a string que eu estou procurando. A string que eu estou procurando é a resposta. Vou fechar aqui o parênteses, ou melhor, eu vou até tratar essa resposta utilizando aqui um trim para eliminar espaços desnecessários caso o usuário a tenha digitado. Espaços antes, espaços depois, não importa. Então, se ele encontrar dentro da minha célula ativa a resposta ou aquela variável, aquilo que o usuário respondeu, o que ele vai fazer? Então, faltou um parênteses aqui. Então, o que eu vou fazer é transferir este valor para a partir da célula C2. Para fazer isso, eu vou nomear aqui uma coluna din, ou melhor, uma linha as integer, né? Eu vou definir uma variável linha. Essa variável linha vai ser igual ao número 2 aqui no começo, logo após a resposta, que ela vai indicar a linha que eu quero em que a resposta comece a ser digitada, que é aqui, em C2. Se ele encontrar a resposta da instrução em str não é verdadeiro ou falso, ele dá a posição inicial onde o texto foi encontrado. Se eu, por exemplo, pedisse para ele procurar a palavra trovato, ele aqui não encontraria, aqui ele encontraria. O resultado da instr para a primeira célula seria 0, ou seja, não está em posição nenhuma a palavra trovato. Na célula seguinte seria na posição 12. Então, a função instr vai retornar um valor. Eu vou perguntar aqui, se instr for maior que 0, ou seja, ele achou o nome que eu quero em uma posição diferente da inicial. Ele está dentro da célula. Aí o que eu vou fazer é utilizar a minha variável w.cells. Row é a linha que eu quero que ele grave a informação, que vai ser me dada pela variável ln. E a coluna C é a coluna número 3. Ponto .value vai ser igual a quê? ActiveCélula.value. A minha célula, o meu cursor vai estar parado na célula em que ele vai fazer a teste de validação. Por isso, eu vou colocar o valor da célula ativa nesta célula C2. Se ele fez esse incremento, eu vou ter que somar mais uma linha para que ele não grave uma informação em cima da outra. E, basicamente, a minha instrução está pronta. Apaguei um pedaço que não devia. Vamos ver se deu certo? Eu vou debugar esse programa. Pressionando a tecla F8, nós vamos ver o procedimento passo a passo. Selecionei a planilha, coloquei o meu cursor na célula A1. Resposta. Assim que eu dou um F8, ele pergunta qual o nome procurado. Eu vou procurar trovato. Ok. Se nós pararmos o mouse sobre resposta, vamos ver trovato. Defini a minha variável linha 2, porque eu quero aqui a partir da segunda linha, e enquanto a minha célula ativa estiver com valor, ele vai fazer a estrutura de repetição. Ele vai perguntar, existe na minha célula ativa o trim da resposta? É maior que 0? Não sei. Qual foi a resposta que essa instrução deu? Se eu copiar toda essa resposta para a janela de verificação imediata, colocar uma interrogação e mandar exibi-la, o retorno foi 0. Não existe trovato nessa célula. Ele não vai fazer nada. Ele vai para a próxima célula fazer a pesquisa. Loop. Voltou para a tela inicial e, na sequência, o que ele vai fazer? Voltar a pesquisar. A célula ativa tem trovato? Qual foi a resposta agora dessa nosso loop? 12. Trovato está a partir da posição 12. Ele vai, então, gravar esse meu nome na célula C2. Vai incrementar uma linha, vai descer uma célula e vai fazer a pesquisa de novo. Se nós mandarmos agora executar o programa pressionando F5 até o final, você vai ver que apenas um Alessandro Trovato foi exibido. Se mandarmos executar o programa de novo e pedirmos para que ele procure pelo nome Alessandro, ao dar um OK, você vai ver que ele vai achar 3 células com o nome Alessandro. É isso. Vou colocar aqui uma message box. O nome foi encontrado. Melhor colocar aqui procedimento concluído, porque pode ser que ele não ache nada. Procedimento concluído. E um item que eu acho interessante colocar é que antes dele começar a fazer a nova busca,
nós vamos apagar o conteúdo da coluna C, w.rangecc.clearContents, e na célula C1 eu vou colocar aqui o valor de resultado. Será que dá certo? F5, vamos procurar pelo Cláudio? Cláudio, ok, e o procedimento foi concluído. Alguma coisa que eu fiz aqui errado, que ele apagou o nome do professor Cláudio. Vamos ver o que foi que eu fiz. Resposta 2. Eu apago toda a coluna. Vamos ver. Ah, claro, resultado é uma variável. Teria que ter colocado aqui entre aspas. Tá vendo, Cláudio? Ninguém é perfeito. Cláudio, vou dar um ok e o resultado está aqui. É isso. A planilha então está salva. Cláudio, é com você. Como você faria para responder para o nosso amigo, vamos colocar aqui, para o Cláudio Tayakolo, como fazer para buscar esses mesmos resultados utilizando funções ou outro recurso de Excel? Passa a bola para você, meu amigo. Um abraço. Cláudio, obrigado pela sua dúvida e até o nosso próximo encontro. Olá, Alessandro. Obrigado pelo convite para esse desafio. Realmente ficou muito bacana a sua parte do teste. Achei incrível utilizar esse código VBA para poder encontrar o nome, digitado pelos usuários em toda essa sequência de dados do Excel. E eu confesso que esse é um exercício que realmente mexe com a atenção da gente, porque muitas pessoas procuram por isso. Assim como você também, eu recebo vários e-mails, várias mensagens pedindo para criar um vídeo que mostre como encontrar um valor no Excel, como fazer uma pesquisa, ou, por exemplo, muitos falam como fazer um PROC-V e trazer mais resultados com esse PROC-V. Então, eu acho que a ideia desse desafio que você propôs caiu na hora certa, porque isso vai ajudar todos os nossos alunos, no seu canal, no meu canal, a aprender como fazer coisas mais avançadas com Excel. Bom, eu gostei muito da sua solução com VBA e eu gostaria de propor então uma solução sem código. Eu vou estar usando alguns recursos do Excel para poder estar fazendo a mesma solução. Eu quero propor a mesma coisa. Eu vou digitar um nome ou parte do nome. Eu quero fazer uma pesquisa onde eu vou colocar de repente as 3 primeiras letras do nome da pessoa e todas as pessoas que tiverem aquele mesmo ou aquela parte do texto vão aparecer para mim. Então, nós vamos utilizar funções do Excel para fazer a mesma solução. Vai ser a nossa proposta aqui. Então, para resolver esse desafio, eu quero primeiro mostrar algumas coisas para vocês aqui, um passo a passo no PowerPoint, para a gente entender a teoria do problema, e depois a gente vai para o Excel e faz na prática. Vamos lá. A primeira coisa é que o nosso problema está aqui. Nós temos aqui numa coluna, eu tomei a liberdade de pegar a sua planilha que já estava pronta, e eu vou utilizá-la. Isso vai ajudar aí o nosso trabalho a ganhar tempo. Então nós temos aqui uma série de nomes, a partir da célula A2, nós temos uma série de nomes. E aí eu criei aqui uma coluna, que no caso vai ser a C2, onde a pessoa vai digitar o nome que ela procura. Nesse caso eu não vou estar utilizando o código VBA, como você fez lá o exemplo para aparecer uma caixa onde a pessoa podia digitar, então eu vou usar o próprio Excel. O que nós temos que fazer para encontrar a solução? A gente vai digitar o nome aqui, e esses dados que estiverem aqui, o Excel vai ter que comparar. O que a gente digitou aqui, ele vai ter que comparar com o que está escrito aqui. Depois de comparar, se tiver tudo certo, ele vai jogar para o lado de cá no resultado. Bom, para isso, nós vamos precisar fazer o seguinte. Nós vamos primeiro criar um filtro. A gente vai precisar filtrar essa informação, ou seja, comparar todos os textos com o que procura. Ou seja, eu vou ter que pegar toda aquela sequência que estava digitada e verificar se ela bate com aquilo que eu estou procurando. Depois de fazer essa verificação, eu devo recuperar o índice, ou seja, o número da linha de cada texto que corresponde ao que eu procuro. Vai funcionar mais ou menos assim. Ele vai pegar o meu texto e vai filtrar lá, tudo aquilo que eu tenho lá. Ele vai filtrar e vai pegar. Esse texto aqui bate com o que foi procurado? Não. Esse aqui bate? Não. Esse aqui bate? Bate. Então me dá o número da linha em que ele está. Vai ser assim que vai ser esse recuperar o índice. Ele vai me trazer o número da linha só do que eu quero. Depois disso, eu devo posicionar o conteúdo do menor registro para o maior. Como no caso da sua planilha, existem vários Alessandros, vários Cláudios, então se eu fizer uma pesquisa, ele vai me trazer, por exemplo, 3 Cláudios, se eu procurar pelo meu nome. Então eu quero que ele enfileire do menor para o maior, para que mostre os 3. E por fim, eu tenho que dar um acabamento profissional também nessa pesquisa, nessa busca, para que o Excel não traga alguns erros comuns. Bom, sabendo disso, eu quero passar para você agora, que está assistindo o vídeo, se você quiser pegar um papel e uma caneta, para anotar o que nós vamos usar
para fazer isso aqui no Excel, seria legal. É rapidinho e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quais são as funções que nós vamos usar para isso? Nós vamos utilizar funções que eu acredito que a maioria já conheçam, talvez algumas sejam novas, mas a maioria vocês devem conhecer. A gente vai utilizar a função num.charact, que é uma função do Excel, muito simples, onde você digita essa função desse jeito, e você coloca aqui entre parênteses o texto que você pesquisa, que você quer procurar. Ou seja, aqui ele vai me dar um texto e vai me retornar o número de caracteres nesse texto. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, meu nome, número de caracteres Cláudio, ele ia me retornar o número 7. Já já você vai entender por que isso é importante. O texto aqui é obrigatório. Se você não colocar o comprimento do texto que você quer determinar, ele não consegue dizer quantos caracteres tem. Então essa é a primeira função que a gente vai usar e é bem simples. Uma outra função que a gente vai usar é a função lim, que retorna o número da linha. Lembra que eu falei lá no filtro que o segundo passo é recuperar o índice? Para isso a gente vai utilizar a função lim. A referência é opcional. Se eu não colocar nada, o Excel me retorna a própria linha. Então aqui a gente vai colocar a referência do que eu quero, de qual linha que eu quero. Tá? Isso aqui a gente vai ver lá no Excel também. Além da função lim, nós vamos utilizar agora uma função um pouco mais avançada, que é a função localizar. A sintaxe dela é essa: localizar, texto procurado, no texto e número inicial, ou seja, é uma função que tem 3 parâmetros. Mas o que essa função faz? Essa função localiza texto em uma cadeia de texto, ou seja, ele vai pegar um determinado texto e vai procurar em outro lugar. E depois de procurar, ele retorna o número da posição inicial da primeira cadeia de texto. Para ficar claro, eu vou dar um exemplo. Veja bem, se eu usar aqui a função localizar e colocar aqui M na palavra prima, ele vai procurar esse texto aqui. E o retorno dessa função vai ser 4. Por quê? Porque o M é o 4º caractere da palavra primo. Então ele vai me localizar essa posição. E o resultado é um número inteiro 4. Os parâmetros são texto obrigatório, texto procurado, que é obrigatório, que é o texto que a gente quer procurar. No caso, por exemplo, meu nome. O texto vai ser o local onde nós vamos procurar. E o número inicial é onde a gente quer que ele comece. Se vai ser da primeira letra, ou se vai ser, sei lá, de uma segunda palavra, se tiver espaço. É de qual ponto ele deve começar a fazer a busca. Aqui tem uma função muito interessante que vai fazer o papel do filtro para nós. Aquele filtro que eu desenhei para vocês. Que é o extrair texto, né? O ext.texto. Essa função retorna um número específico de caracteres, de uma cadeia de caracteres de texto. Começando numa posição que a gente especifica, com base em uma série de caracteres especificados. O que quer dizer é o seguinte, é que ele vai pegar um determinado texto, e nesse texto ele vai extrair uma parte, de uma parte até outra parte. Vamos supor que fosse meu nome, Cláudio, e eu quisesse extrair da terceira letra até a 7ª letra. Ele ia deixar o C e o L de fora e extrair apenas a palavra áudio. Seria isso que ele ia extrair da palavra Cláudio, áudio. Então o texto é a cadeia de texto que contém os caracteres que a gente deseja extrair. O número inicial é a posição com o primeiro caractere para ser extraído. E o número de caracteres é quantos caracteres a gente vai extrair depois do primeiro. Tudo na prática vai ficar mais tranquilo. Uma outra função que eu acredito que vocês conheçam bem é a função se. A função se ela realiza um teste lógico. E de acordo com esse teste lógico, ela retorna um valor verdadeiro ou um valor falso. Sendo que nesse caso são obrigatórios os parâmetros teste lógico e valor verdadeiro. O valor falso torna-se, portanto, um parâmetro opcional. No teste lógico, nós podemos comparar praticamente qualquer coisa, desde cálculos matemáticos a fórmulas e funções. O valor se verdadeiro é quando o teste lógico retorna uma verdade. Por exemplo, se eu digo, hoje está chovendo, essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Se ela for verdadeira, vai acontecer uma ação aqui. Se ela for falsa, vai acontecer uma ação no outro parâmetro. Bom, outra função que nós vamos utilizar para o exercício de hoje, para esse desafio, é a função menor. Lembra que eu disse que a gente precisava posicionar do menor para o maior? O Excel tem uma função para isso. A função menor ela retorna o menor valor de um conjunto de dados, onde eu tenho 2 parâmetros apenas, matriz, que funciona como uma tabela, ou um intervalo de dados, vamos dizer assim, e o K, que é a posição. Por exemplo, imagine que eu vou lá e uso a função menor da célula A1 até a célula A10. E eu coloco o número 2 no lugar do K. Então ele vai me procurar o segundo menor. Se no lugar do K eu coloco 1, ele vai me procurar o menor de todos. Se eu colocar 3, ele vai colocar o terceiro menor. Para isso serve o K nesse parâmetro. Tenho aqui também agora a função índice, que é outra função um pouquinho mais avançada também, assim como localizar,
onde também temos uma matriz, que é um intervalo de células, um número da linha e opcionalmente temos também o número da coluna. A função índice é bem interessante. Imagine que ela funciona assim, de forma parecida com a PROC-V. Nós informamos um local, né, uma seleção de dados, que no caso é a nossa matriz. Nessa matriz a gente informa qual que é o número da linha, né, qual que é a correspondência da linha. Como diz aqui, ó, ele seleciona a linha na matriz a partir da qual o valor deve ser retornado. E também a gente pode dizer o número da coluna. Fazendo isso, nós teremos o retorno de uma informação naquele índice, por exemplo, o nome que a gente precisa. Então vai ser exatamente essa função que vai trazer os nomes que nós estamos procurando. Para dar um acabamento mais legal, nós vamos utilizar a função se-erro. A função se-erro é talvez uma das mais simples de todas. De um lado nós temos o parâmetro valor e do outro lado nós temos o parâmetro valor se-erro. O que essa função faz? Ela vai retornar um valor caso aconteça um erro na nossa função. Usando tantas funções como a gente vai usar agora, é mais do que importante utilizar uma função de tratamento como essa. Caso aconteça um erro, ele vai retornar uma mensagem bacana, diferente de um erro do Excel. Se não acontecer erro nenhum, ele vai lá e executa a função. Como nós podemos ver aqui alguns exemplos de erro, nós temos aqui cerquilha, n/d, cerquilha valor, cerquilha ref, cerquilha div/0. Todos esses aqui são erros conhecidos do Excel. Então, se der qualquer um desses erros, ao invés de aparecer essa mensagem para que o usuário fique assustado, você pode colocar uma mensagem para ele, ou até mesmo colocar para que não apareça nada. Então, a função se-erro vai ser útil para a gente fazer a parte do acabamento profissional que eu falei. Bom, agora que ficou tudo bem explicado, vamos partir para o Excel. Vamos abrir aqui a planilha. Bom, essa aqui está aqui a planilha que você fez, né, Alessandro? Vamos aqui para a planilha 2, onde eu copiei essa planilha. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o Cloud, que é o que nós estamos procurando. E aqui na coluna E eu vou começar a fazer aquelas funções passo a passo, até que a gente encontre o resultado. Começando, eu quero explicar para vocês a primeira, que é a num_character, que é o num_charact. Olha como se escreve, num.charact. E aqui eu vou contar a quantidade de texto que tem aqui, ó. Então eu vou clicar aqui na célula C2, vou fechar parênteses, e olha o retorno que ele me deu, 7 letras. Bacana que se eu colocar aqui CLA, ele vai me retornar 3. Se eu colocar aqui a L do Alessandro, ele vai me retornar 2. Tá? Então vou colocar aqui Cloud, por enquanto, vamos retornar 7. E o que é mais legal, aqui a gente já entendeu então de forma bem simples para como é que funciona a função num_character. A função lim, como eu prometi para vocês, vamos lá. Lim. Se a gente colocar essa célula aqui e dar um Enter, ele vai me dizer que essa célula está na linha 2. Tá vendo? Esse Cloud está na linha 2. Se a gente, em vez de fazer lim C2, a gente fizesse aqui lim A5, ele vai me dizer que a linha é 5. Eu vou mudar aqui só para a gente poder continuar mantendo todos os dados na C2. Então a C2, o valor digitado aqui no momento está na linha 2, tá? Essa é a função lim. Então aqui eu vou colocar o num_charact, vou colocar aqui do lado. E aqui tem uma função aqui no Excel 2013 que é a fórmula texto. Vou usar essa função que daí vocês vão poder ver a função que a gente está utilizando. Olha aí, muito bom. Assim fica mais fácil para todo mundo, né? Aqui, ó, aqui são os erros que nós vimos lá no Excel, porque ainda não tem nenhuma função. Outra função que eu falei lá é a função extrair. Olha que bacana que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui, ó, igual este.texto. Agora, eu quero extrair aqui um texto. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês. Eu vou extrair aqui no C2. Eu vou começar aqui no caractere 3, como eu tinha falado para vocês, no número inicial 3. E o número de caracteres que eu quero depois do 3 vai ser 5. Né? Começar no 3 e vai ser 5 aqui. Ó. Olha o que ele extraiu. Assim como eu tinha falado para vocês, ele extraiu o áudio, né? Que foi a parte de onde eu comecei. Né? No C2, extraí começando ali pelo 3 e pelo 5. Né? E contei 5 caracteres depois dele. Então essa é a função que a gente fez lá por enquanto. Vendo esses três, agora a gente vai começar a combinar essas funções. Mas antes, eu vou usar aqui também a função localizar. Localizar.
O texto procurado aqui no caso é Cloud. Vou colocar aqui que ele está sendo procurado nesse texto aqui, ó, só para a gente fazer uma comparação, para você ver o que ele vai retornar para a gente. Como o segundo valor é opcional, eu vou simplesmente fechar parênteses. Ó, ele falou que Cloud aqui está na posição 11. Agora olha o que acontece se eu mudar isso aqui para, por exemplo, essa primeira célula. Ele me fala que Cloud está na primeira posição aqui, já no primeiro caractere. Então aqui nós estamos entendendo como é que funciona a função localizar. A função menor, ela por enquanto a gente não vai conseguir estar entendendo qual que é o menor valor aqui. Mas entre esses dois já dá pra gente ver, ó. Vou só colocar ela aqui do lado. Vamos colocar aqui, ó, igual. Menor. Opa. Menor. Abre parênteses. Vou selecionar apenas esses dois que tem números. Vou colocar ponto e vírgula, vou dizer que eu quero o menor de todos. Que no caso, eu vou substituir o K pelo número 1. Então, a minha matriz foi essa seleção de dados. E depois eu coloquei o número 1. Fecho parênteses e dou Enter. Olha só, ele me falou que o menor dos dois aqui é o 2. Se eu tivesse colocado que eu quero o segundo menor, ele ia me trazer o 7. Eu vou apenas digitar uma sequência de valores aqui, como a gente só tem 2 ali, pode ser que isso não fique muito claro. Então eu vou colocar aqui e nós vamos trabalhar com essa matriz aqui agora, só para entendimento. Então em vez de selecionar aqui do E3 ao E2, nós vamos selecionar esse intervalo e vamos trazer o menor de todos. Olha aí, o menor de todos é o valor 1. Se eu mudar aqui para 9, ele automaticamente já pula para o 3 e fala que o 3 é o menor valor. Isso que é o legal dessa função, tá? Bom, aqui ele não encontrou nenhum número, ele dá esse erro. Por isso que eu falei daquela função ali, a gente tem que tomar um cuidado e fazer o tratamento com a função se erro. Vamos selecionar aqui agora o 7 e o 2, apenas que a gente possa estar vendo as funções que estão sendo usadas. Bom, basicamente a gente já utilizou quase todas as funções que a gente deveria ver. Falta ainda a índice, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou colocar aqui índice, tem um acento ali, ó, retorna um valor, né, o referência de célula de interseção. Primeira coisa que a gente vai fazer é informar uma matriz. Então eu vou selecionar essa matriz aqui. Qual que é o número da linha que eu quero? Vamos supor, tá entendendo aqui porque é a importância do número das linhas, ó. Eu quero recuperar a primeira linha dessa sequência. E como é o número da coluna opcional, eu vou simplesmente fechar parênteses. Olha lá. O índice é legal por isso, ele me retornou o Cláudio Damasceno. Então, apenas a função si que eu não utilizei aqui até agora, né, no nosso exemplo. Vou só fazer uma comparação agora com a função si, para que a gente possa ver se isso daqui é igual a isso daqui. Caso contrário, a gente vai colocar sim. Aliás, caso seja verdade, a gente vai colocar sim. Caso contrário, a gente vai colocar não. Apenas para que a gente teste a função si. Olha, não é igual. Por quê? Aqui é Cláudio e aqui é Cláudio Damasceno. Então nós temos um jeito de fazer isso de uma forma bem mais amigável, que ele vai conseguir verificar que Cláudio está contido aqui dentro, tá? Então aqui eu não tinha arrastado, né? Vamos deixar a função aqui. Então todas as funções que eu tinha para mostrar para vocês estão aqui, né? Todas elas. O que nós vamos fazer agora é combinar essas funções. Para isso eu vou inserir aqui uma linha, inserir uma coluna, aliás, e vou passar o resultado para cá. Isso aqui ficou para teste, apenas para a gente testar as nossas funções. Agora aqui a gente vai realmente botar começar a combinar as nossas funções. Vamos começar utilizando aqui a função extrair texto, para a gente ver como é que funciona. A gente vai colocar aqui, ó, o localizar a gente já testou, né? Já viu todas as funções. Nós vamos começar a combinar o seguinte. Eu vou usar a função extrair texto porque é a função que eu quero realmente usar para filtrar. Então, o texto que eu estou procurando, ele está aqui, ó. Então, como não vai ser só aquela hora eu coloquei o texto e coloquei no Cláudio Damasceno, né? Agora eu vou selecionar isso aqui tudo. Seleciono todo esse texto, ponto e vírgula. Na hora de informar qual que vai ser o número inicial, ou seja, o que eu estou procurando, é que vem o meu truque, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui a função localizar, vou abrir parênteses, e vou dizer o que eu estou procurando no localizar, ou seja, qual que é o texto procurado. O que está sendo procurado é o que está na célula C2.
É importante para que depois a gente possa arrastar, que a gente pressione a tecla F4. Aqui também, nesse intervalo, seria interessante a gente pressionar o F4, para que o Excel bloqueie essas células e com isso a gente possa trabalhar de uma forma mais tranquila. Eu vou pressionar aqui o Alt Enter para identar a função e a gente poder trabalhar aqui tranquilamente. Bom, então o texto procurado, eu vou extrair nessas células aqui, eu vou extrair isso daqui, certo? Primeiro através da função localizar. O segundo parâmetro é no texto. Eu vou selecionar novamente essas células, e vou pressionar F4 para travá-lo. Agora, nós temos uma questão aqui que é muito interessante. O Excel nos pergunta aquele parâmetro que eu disse que é opcional. De onde que nós vamos começar? Se eu colocar aqui que a gente vai pegar do número 1, a gente pega o Cloud, né? Ele vai pegar o número de caracteres aqui. Só que nós temos a questão que, por exemplo, aqui na linha 6, o Cloud vem depois do professor. Então nós temos uma coisa difícil para contar a quantidade de caracteres que ele vai trazer aqui depois do localizar. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar nessa posição. Aliás, nós vamos deixar essa posição vazia. E do número de caracteres do extrair texto que eu estou falando, na verdade, nós vamos colocar a quantidade de caracteres que tiverem digitado aqui. Que no caso são 7. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui ponto e vírgula. E a gente vai usar essa função aqui, ó, que a gente já utilizou antes. Eu vou dar um Alt Enter aqui. Vou colocar aqui, ó, num character. E vou selecionar essa célula. Pressiono F4. Fecho parênteses. Fechei a função do caractere, tem que fechar a extrair que está aberto aqui em cima também agora. Fechei. Então, só para a gente entender o que eu fiz aqui nesse momento. Eu coloquei aqui a função extrair texto, ele vai extrair nesse texto o que tiver digitado aqui na célula C2. Mas para isso eu vou ter que utilizar a função localizar, onde ele vai localizar aqui o que estiver aqui. E o número de caracteres procurados será a mesma quantidade que eu digitar aqui. Significa que se eu digitar CLA, ele automaticamente muda para 3 caracteres. Se eu digitar Cloud, ele vai mudar para 7 caracteres. Se eu colocar Cloud Damasceno, ele vai pegar o total de caracteres e vai pesquisar aqui. Então isso aqui vai torná-lo dinâmico. Perfeito, funcionou. Mas se eu arrastar aqui, ele ainda não funciona. Ele só me trouxe o Cloud extraído ali. Então nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos voltar aqui, certo? E nós vamos deixar assim por enquanto, né, com o Cloud. Na segunda linha a gente vai trabalhar aqui um pouco mais. Eu vou dar inserir uma coluna aqui para vocês poderem ver o que eu usei aqui. Vou colocar aqui, ó, fórmula texto. Tá aí, ó. Usei essa função por enquanto, né? Usei essa função aqui, ó, extrair texto desse jeito. Por enquanto vocês não precisam ficar preocupados que ainda não é essa função que é a final. Na hora de fazer a função final, eu vou deixar ela anotada aqui embaixo. E aí a gente vai fazer passo a passo. Mas essa aqui já é a maior parte da função. Bom, agora aqui na linha de baixo a gente vai colocar aqui a fórmula texto também. Para quando eu digitar as outras funções. Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai melhorar um pouco agora esse nosso extrair texto. Para isso a gente vai utilizar a função se. Eu vou comparar esse texto que ele extraiu com o que está aqui. Para isso a gente vai colocar aqui a função se. Vou até aproveitar aqui, ó, vou copiar toda essa parte. Vou copiar tudo isso daqui. Copiei. Aqui embaixo eu vou colocar igual se, a parênteses, extrair texto. Muito bem, então, se extrair texto, aqui nessa coluna A, né, eu vou extrair texto e vou localizar o Cláudio aqui também, de acordo com o número de caracteres que tiver aqui. Feito isso, eu vou comparar com o que? Eu vou comparar sinal de igual exatamente com o que foi digitado aqui. E vou pressionar F4. Para que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui agora. Lembra quando eu comparei se Cláudio Damasceno era igual a Cláudio? O que eu estou dizendo aqui agora é o seguinte. Se eu extrair desse texto o que está digitado aqui, os dois ficam iguais? Ou seja, se eu extrair o Cláudio do Cláudio Damasceno, os dois ficam iguais? A resposta é sim. Aquela hora Cláudio ficou diferente de Cláudio Damasceno, porque tem o Damasceno que diferencia os dois. Mas a partir do momento que eu vou lá em Cláudio Damasceno e extraio o primeiro nome, os dois passam a ficar iguais, e aí o Excel me retorna. Então um simples truque que vai fazer toda a diferença para a gente. Agora que eu já fiz o meu teste lógico, eu vou para o meu valor verdadeiro, ponto e vírgula. E aqui
eu vou dizer o seguinte: se o valor for verdadeiro, o que eu quero que aconteça? Assim como eu disse lá na apresentação, se for verdadeiro, eu quero recuperar o número da linha. Para isso, eu vou colocar aqui a seguinte função: lim, que vocês já usaram também. Vou colocar aqui lim e vou informar este intervalo aqui dessa forma. Pressiono F4 para travar, fecho parênteses, e aqui eu só tenho que tomar um seguinte cuidado: como eu vou usar depois, mais à frente, a função índice para me retornar o valor, eu tenho que tomar o cuidado porque aqui ele vai me retornar, por exemplo, a linha 7. Mas como a minha matriz tem 6 nomes apenas, eu simplesmente venho aqui e coloco menos 1. Feito isso, fecho o parênteses aqui da função si e dou Enter. Ele vai me dar esse erro de valor, porque ele realmente não consegue encontrar. Aqui agora vem um grande truque. Eu vou pressionar F2. Se nós utilizarmos as teclas Ctrl, Shift e Enter, o Excel ele vai me transformar essa planilha, essa função, numa função que a gente chama de matriz. Ele acrescenta essas chaves antes da função e depois da função. Isso não adianta você digitar, se você digitar não funciona. Você tem que pressionar as teclas Ctrl, Shift e Enter. E fazendo isso, o Excel consegue entender que essa comparação é uma comparação de matriz. Ele vai pegar toda a coluna A e vai comparar com a matriz na hora de selecionar a linha também nessa sequência. Então, só para que a gente entenda isso de uma forma bem simples, eu vou clicar aqui no FX para que vocês vejam uma coisa bem legal. Vou vir aqui no Si, eu vou clicar aqui no FX da função para que a gente entenda. Olha que bacana. Aqui em cima, eu vou aumentar aqui um pouquinho essa área do Excel. Não dá. Olha que bacana. No teste lógico extrair texto, ele vai me retornar aqui verdadeiro no primeiro, e aqui nos outros ele está retornando valor, valor, e logo em seguida ele está retornando verdadeiro. Aqui embaixo a gente consegue ver claramente. A primeira ele conseguiu retornar verdadeiro, e quando é verdadeiro ele tem que retornar a linha, né? Aqui, ó, ele tem que usar a função lim. Então na primeira posição ele retornou verdadeiro. Na segunda e terceira ele não encontrou o Cláudio. Então ele deu esse erro aqui, ó, valor, valor. Na quarta posição, ele encontrou o Cláudio, porque está aqui, ó, Cláudio Excel. E na quinta posição, ele encontrou o professor Cláudio. Já na sexta posição está escrito Alessandro Sigunerd, então ele deu erro valor. Então, essa função aqui, nesse momento, ele consegue encontrar já o Cláudio em toda essa sequência. Então, vou dar OK aqui. Bom, ele disse aqui que ele encontrou aqui na 1, perfeito. Agora nós vamos dar uma trabalhada nisso daí. Eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, igual, vou aproveitar o que já está digitado, né? Vamos aproveitar toda essa função aqui. A gente já sabe que ele vai encontrar 3 Cláudios, agora eu quero fazer aquela parte de enfileirar do menor para o maior. Se você está achando difícil, fica tranquilo que eu estou fazendo passo a passo, mas já vai ficar tudo claro para vocês. Eu vou colocar aqui agora menor, abre parênteses, e a minha matriz eu vou colar aquilo tudo. Na minha matriz eu colo toda a função que eu fiz até agora, só que aí eu vou fazer o seguinte: depois dele me retornar aqui o número da linha, né, ele vai me retornar lá, no caso aqui, ele retornou aquela hora que a linha 1, a linha 4 e a linha 5 são as que tem o Cláudio, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, e nessa linha de baixo eu vou dizer a posição que eu quero que a função menor retorne. Lembra quando a gente fez a função menor agora há pouco? A gente fala se eu quero que o K seja 1, 2 ou 3? Olha que truque bacana que eu vou ensinar para vocês. Você vem aqui, ó, simplesmente e clica na célula A1. Opa, o Excel está querendo corrigir a função aqui. Deixa eu só colocar um ponto e vírgula. Aqui a gente vai colocar lim A1. Esse A1 a gente não vai travar como a gente travou os outros. Por quê? Na hora que eu arrastar, eu quero que ele arraste aqui o A1 também para pegar a posição 2, 3, 4. O que quer dizer isso aqui? Qual que é a linha da célula A1? É a primeira linha, certo? Então significa que ele vai trazer o menor de todos. Na hora que a gente arrastar, ele arrasta aqui do A1 para o 2, para A2, trazendo a segunda linha. Do A2 para A3, trazendo a terceira linha. E assim por diante. Então isso aqui que nos vai dar a posição do menor. Antes de fazer isso, seria legal a gente dar uma trabalhada na função se também. Através da função se erro, a gente vai conseguir tratar aqueles erros que você viu agora há pouco,
quando eu usei a função se. Você lembra quando eu usei a função se, ele apareceu nas posições que não tinha Cloud, ele apareceu digitado valor, valor? Olha que jeito simples de resolver. Entre menor e se eu vou colocar aqui se erro. E antes de colocar essa linha 1 aqui, eu venho aqui e coloco aspas dupla, aspas dupla. Faço isso, fecho parênteses e coloco ponto e vírgula. Vou dar um Alt Enter aqui para quebrar essa linha. E aí a gente vê claramente. Ó. Vou dar mais um Alt Enter aqui também para quebrar essa linha. Vou colocar um em cada linha. Muito bem. Então, aqui, para a gente ver por partes, a função se erro vai verificar toda aquela função que a gente fez antes. Se vai dar algum erro, ela vai fazer o quê? Se der um erro, ela não vai fazer nada. Se não der erro, ela vai fazer a nossa função. Tem um detalhe aqui, parece que tem um ponto e vírgula a mais. Vamos verificar. Se erro. Um erro aqui. Agora sim. Estava faltando um erro. Beleza. Ó. Então a função se erro, ela vai fazer aqui a função se, ela vai extrair texto, vai pegar aqui nessa sequência de células e vai verificar se tem o Cláudio. Se tiver, ela vai me retornar o número da linha. Se não tiver, ela vai me retornar aspas dupla, quer dizer, ou seja, nada, não vai me dar erro apenas. Aqui, depois de tudo isso, vai me dizer a posição da linha que retorna. Da mesma forma que a gente fez aqui com a função se, apenas se eu pressionar aqui o Enter, não vai dar certo. Se eu pressionar aqui o Enter, ó, ele vai dar esse erro valor. Então o que eu faço aqui? Ctrl, Shift, Enter. Olha que bacana. Por que isso é legal? Eu vou arrastar aqui agora e você vai entender. Ó, 1, 4 e 5. O que quer dizer isso? Ele encontrou Cláudio na linha na primeira posição, Cláudio na quarta posição, Cláudio na quinta posição. Se eu mudar aqui para, por exemplo, Alessandro, olha lá, já mudou. Alessandro está na segunda, que é essa daqui, na terceira, que é essa daqui, e na sexta, que é essa aqui, ó, sequência de 6 palavras, né? Bom, vou desfazer aqui, né? Por enquanto estava o Cláudio para a gente estar fazendo. Aqui eu vou descer aqui para vocês poderem ver as funções também. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a coluna D. Beleza. Não esquenta a questão que já eu vou colocar todas as funções para vocês. Aí, ó. Bom, então agora a gente já fez quase todas as funções e chegamos na função índice. Ao invés de mostrar o número da linha 4, eu quero que ele me traga o Cláudio Excel. Ao invés de mostrar o número da linha 5, eu quero que ele traga Professor Cláudio. E ao invés de mostrar o número da linha 1, eu quero que ele traga Cláudio Damasceno. Para isso, nós vamos usar a função índice. Então a gente vai vir aqui, pressiona F2, a gente copia isso aqui tudo. E aqui embaixo a gente coloca assim, igual. Opa. Índice. E logo depois do índice a gente faz o seguinte. Primeiro a gente vai informar a nossa matriz, que é essa matriz aqui. Pressionamos F4. E na hora de informar qual que é o número da linha, lembra que a função menor ela já informa o número da linha pra gente? Então a gente vem aqui simplesmente cola. Vou dar aqui um Alt Enter e a gente cola. Olha lá, ela vai colar a função menor. E depois de fazer tudo isso, a gente simplesmente vai colocar um ponto e vírgula aqui e vai informar o número da coluna, que é opcional, mas no caso eu vou colocar a coluna 1, que ele vai me retornar o primeiro valor ali. Fechar aqui parênteses, você já sabe a essa altura do campeonato que por se tratar de uma função com valores em matriz, como é o caso dessa sequência de dados, nós devemos pressionar Ctrl, Shift e Enter. Olha que bacana. Ele me trouxe aqui o professor Cláudio. Por que ele fez isso? Vamos verificar. Ele foi lá e buscou. Quando ele fez a seleção aqui agora, ele já está aqui ó, na linha 3. Na nossa referência aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que mudar lá para A1. Porque na hora que eu copiei aqui e colei, ele acabou trazendo para as linhas de baixo também. Na hora que eu der o Enter aqui, Ctrl Shift Enter, né, para dar certo, ele vai me trazer o Cláudio Damasceno. Fique tranquilo que já vou colocar tudo isso junto. Eu estou mostrando para vocês um jeito de encontrar a solução. Lembra que aquela hora eu arrastei aqui em cima, quando a gente estava usando só a função menor? Agora veja o que acontece quando eu arrasto, usando a função menor e a índice. Olha que bacana.
Muito bom, né, pessoal? Então nós estamos com a função pronta. Porque se eu digitar aqui, por exemplo, a Lê de Alessandro, olha o que ele acontece. Ele me traz os valores. Da mesma forma que aqui na função menor ele me trouxe o número das linhas, usando a função índice combinado eu trouxe os valores de texto e também o número da linha. Bom, agora chegou a hora de fazer isso para que vocês entendam de forma tranquila. Então nós vamos pegar aqui essas funções que estão prontas. Vamos apagar aqui tudo isso. Vamos passar apagar aqui também. Muito bom. Vamos apagar tudo isso daqui. Isso aqui foi só para mostrar para vocês o passo a passo. Agora a gente vai botar a função para valer mesmo. Vamos lá. Pronto. Aqui nós vamos trazer esses valores aqui para cima. Vou colocar aqui. Beleza. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a fórmula texto para vocês poderem digitar como que funciona isso. Vocês vão ver que é bem simples. Olha aí. Então essa é a função toda. Vamos colocar aqui. E aí a gente vai entender parte a parte. Começando aqui pelo número de caracteres, que foi a primeira que a gente fez. O número de caracteres, pessoal, vai pegar para mim a quantidade de caracteres que eu digitei. Vou só voltar lá na nossa apresentação para a gente entender uma coisa. Dessa imagem, lembra dessa imagem aqui, ó? Aqui eu preciso fazer o filtro, ou seja, a quantidade de caracteres que ele digitou vão servir para fazer esse filtro. Então vamos lá. Então essa função aqui ela vai me ser útil para isso. Ela vai contar quantos caracteres tem aqui, para que depois eu possa extrair aqui. Então beleza. A função localizar vai me procurar onde é que o Ale está digitado aqui. Aqui no caso igual a Alessandro, Alessandro e Alessandro. Como no caso eu vou pegar meu nome, que tem dos dois lados. Olha que legal, já mudou automaticamente. Ele vai ver que Cláudio está aqui no começo, mas aqui ele está no final. Isso porque ele vai fazer aqui o uso da função localizar. Ele vai localizar Cláudio nessa seleção aqui. Quando ele encontrar o Cláudio nessa seleção, ele vai extrair o Cláudio desse texto. Ou seja, ele vai vir aqui, como ele vai selecionar aqui tudo, ele vai localizar o Cláudio. Aqui tem Cláudio? Tem, ele vai extrair. Quantos caracteres ele vai extrair? A quantidade que for digitada aqui. No caso aqui está só CLA, então ele vai extrair só o CLA. Então o resultado do este texto para frente vai ser só isso aqui. É isso que ele vai extrair. CLA. Aqui tem? Não, então ele não vai extrair nada. Aqui tem? Não, ele não vai extrair nada. Aqui tem? Tem. Ele vai extrair o CLA. Aqui tem? Tem. Então ele vai extrair o CLA. É isso que esse texto vai fazer de acordo com o número de caracteres, acabando aqui. Tá? Sabendo que ele vai fazer isso, que ele vai extrair o texto que está nessas células aqui, eu uso a função se. Aí eu usei a função se aqui para comparar esse CLA com esse CLA. Vejam bem isso. Ó. Eu estou comparando se tudo isso que eu extraí, olha aqui no finalzinho aqui, ó, é igual ao que foi digitado aqui. Então toda essa extração é igual aqui. Se for verdadeiro, me retorna o número da linha. É isso que ele vai me fazer. Se for verdadeiro, ele vai me retornar o número da linha. Se não for verdadeiro, ele não vai me retornar nada. Tanto é que quando a gente clicou lá, a gente viu os números, né? 1, 4 e 5. Por que 1, 4 e 5? A verdade acontece da seguinte forma. Essa linha não é a linha 1, é a linha 2. Essa linha também não é a linha 4, ela é a linha 5. Por isso eu coloquei o menos 1 aqui. Ó. Eu coloquei o menos 1 para que o valor que desse aqui no número na função lim, ele subtraísse 1. Porque eu não quero que ele entre com o nome na busca. Só com os digitados aqui embaixo. Perfeito. Depois de fazer isso, vamos aqui para fora. Aqueles que derem erro, que é o caso aqui, aqui não tem CLA. Como aqui não tem CLA, o que vai acontecer? Ele vai me retornar assim, ó, valor. Aqui também vai retornar valor. E aqui ele vai me retornar valor. Para que isso não acontecesse, eu botei a função se erro. Então se acontecer qualquer erro daqui para frente, ao invés de aparecer valor, cerquilha valor, não vai aparecer nada, vai aparecer o que tiver entre aspas duplas. A gente vai ver isso aqui agora. Ó. Vamos vir aqui. Opa. Vamos vir aqui nesse erro. Ó. Ó. Veja bem, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver isso. A função 1 está certo, a linha 1 dá certo, a 2 dá valor, a 3 dá valor, porque ele não encontrou. Aqui com a função se erro, onde tiver escrito valor, ele vai substituir por aspas duplas.
Então ele me retorna 1, aspas dupla, 4 e 5. Beleza. Até aqui tranquilo. Então, nessa parte do se eu já sei que eu estou tratando onde eu não consegui achar o CLA, que é o que foi digitado. Indo para fora, você viu que ele retornou em forma de números? 1, 4 e 5. Eu vou usar a função menor para enfileirar. Então eu coloco tudo isso que já foi feito dentro do menor. E aqui, para saber se eu quero retornar o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor, assim por diante, eu simplesmente venho aqui e coloco esse linha aqui, ó, né? Esse linha aqui ele vai fazer com que ele retorne exatamente a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Tanto que, se a gente for olhar essa célula aqui na linha de baixo, vou arrastar aqui para vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver ó, que na segunda posição mudou para A2, A3. E se a gente descer mais, seria assim por diante, A4, A5. Por quê? Ele vai fazer a função, mas ele vai descer na linha. E com isso ele vai achar o terceiro menor, o segundo menor, graças a esse linha aqui. É o único que não está travado. Todas as nossas células travadas não se movimentam. Essa célula que não está travada se movimenta. E com isso ela consegue deixar o nosso menor automático. Bom, vou apagar esses dois aqui, vocês já entenderam. Para explicar a última parte aqui. Depois do menor, como eu já tenho a posição das linhas, eu simplesmente usei a função índice para poder trazer, em vez do número, trazer o nome da pessoa. Que é o que aconteceu aqui. Então, combinando todas essas funções, a gente consegue resolver o problema proposto no Excel. E o legal é que essa solução ela é diferente da solução com VBA, no sentido que eu não preciso programar o restante. Se vai estar maiúsculo, minúsculo, vejam, se vai estar completo. Aqui, por exemplo, se eu colocar a letra D, vai ser até legal que eu vou mostrar para vocês a parte que estava faltando. Se eu colocar Cláudio D, os outros já não fazem parte mais. Só o primeiro, Cláudio Damasceno. O que vai acontecer com os demais aqui? Ele vai dar esse erro. Lembra a parte do acabamento profissional que eu falei? A gente vem aqui agora, pressiona F2. Antes do índice, a gente simplesmente escreve aqui se erro, abre parênteses, e depois de tudo, a gente coloca ponto e vírgula, aspas dupla, fecha parênteses e dá Enter. No caso aqui eu esqueci, né, do Ctrl Alt Enter, só para garantir. Agora que bacana, quando eu arrastar aqui, ó, ele não vai dar mais erro nesses lugares onde eu arrastei. Olha só, então se eu digitar aqui Cláudio, ele me traz esses três Cláudios. Se eu digitar aqui a Lei de Alessandro, ele vai me trazer os três. Se eu colocar aqui só o A, que é um que tem todos os nomes aqui, ele me traz todos. Se eu colocar o O, eu digito também. Vou colocar aqui o I. Olha lá, o I já me traz só alguns. Tá vendo? Então tudo que eu colocar aqui, ele vai estar filtrando para mim. Dessa forma. Graças ao índice, combinado com a função menor e o extrair texto. E o tratamento profissional que eu falei que a gente faria no final é a função se erro. Bom, pessoal, aqui está a função completa. Vou até dar um zoom aqui para que vocês possam anotá-la e fazer no computador. Usando essa sequência de dados, do jeito que está aqui com essas colunas, se a sua planilha estiver exatamente igual à minha, eu vou até apagar esses valores aqui que foi só para explicar. Se a sua planilha estiver exatamente igual à minha, com esses dados aqui do Alessandro Trovato, aqui você quer digitar o que você procura e aqui você quer filtrar o resultado, basta você combinar essas funções. A primeira vez que a gente faz uma função de matriz desse porte parece muito complicada, parece algo muito difícil. Mas à medida que a gente vai fazendo essa função corriqueiramente, várias vezes, vocês vão vendo que não é nenhum bicho de sete cabeças. Tudo é uma questão de procurar a solução certa, fazer uma análise adequada e tratar. Só para a gente encerrar, uma última explicação completa aqui. Essa função que eu criei aqui, combinando todas essas funções do Excel, foi o seguinte. Ele vai usar a função extrair texto para extrair um texto nesse intervalo. O texto extraído nesse intervalo vai ser através da função localizar. Ele vai localizar o que está digitado aqui, aqui. Toda vez que ele encontrar o que foi localizado, ele vai extrair. Quando ele não encontrar o que foi localizado, ele não vai extrair. Então é isso que faz essa parte aqui. A função se vai pegar o valor que foi extraído e vai comparar com o que foi digitado nessa célula. Se tiver o que foi digitado nessa célula, ela vai me retornar o número da linha. Se não tiver, ela não faz nada. A função se erro, que está logo antes da se, vai fazer um trabalho de limpeza, né? Ou seja, toda vez que der erro, ela limpa. Quando não der erro, ela faz a função.
A função menor vai servir para poder enfileirar para mim a quantidade de linhas que o Excel encontrou. E ele vai enfileirar para mim do menor para o maior. A função índice vai ser útil para substituir o valor que a função menor encontrou pelo seu correspondente em texto. Ou seja, ao invés de me dar o número da linha 1, 4 e 6, aliás 5, ele vai me trazer Cláudio Damasceno, Cláudio Excel e Professor Cláudio. Ao invés de me dar 2, 3 e 7, ou 2, 3 e 6, ele vai me dar Alessandro, Trovato, Alessandro Google e Alessandro Sigo Nerd. E a função se erra para dar o acabamento final. Bom, pessoal, era o que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou dessa videoaula, eu peço a vocês que depois passem no meu canal, né? Vem aqui em youtube.com/profclaudio-damasceno, né? Tudo junto aqui. E lá no meu canal você vai encontrar vídeos que vão desde Excel básico a Excel avançado, aulas como essa, por exemplo. Quero aproveitar também para agradecer você, Alessandro. Está aí o nosso desafio resolvido, tanto através de programação, quanto através de funções do Excel. Espero que você tenha gostado aí. Estou ansioso pelo próximo desafio. Um grande abraço.